Sabe aqueles personagens de filme de terror que fazem arrepiar até os pelos do toba? Então, no vídeo de hoje a gente, no caso eu, vou transformar alguns desses personagens em uma coisa que todo mundo ama. Garotas fofas, cute girls, kawaii. Qual a finalidade? Você me pergunta. O puro suco do entretenimento. Então vem comigo viver essa aventura. A primeira vítima vai ser a querida Annabelle. Deve ser a mais fácil, né? Já que ela tem um espírito fofo, afinal de contas, ela é uma boneca. E, gente, desde muito novinha, eu sempre gostei muito de filmes de terror. Eu sei que não faz muito sentido uma criança assistir filmes de terror, e não é que meus pais deixavam eu assistir, mas eu tentava a todo custo assistir filmes de terror escondida. Então, quando os meus pais saíam de casa, por exemplo, e me deixavam sozinha, meu Deus, meus pais vão ser presos depois desse vídeo. Mas enfim, quando eu tinha qualquer oportunidade, eu tentava ver o filme de algum jeito, e aí eu sempre era pega no flagra, e meu pai dizia: "Você não pode ver isso". Só que chegou certa idade que eles começaram a deixar eu ver. Com algumas limitações, é claro. E aí eu me viciei desde novinha. Não sei dizer que idade, mais ou menos. Eu só sei que eu sempre tive interesse nessas coisas. Só que a Annabelle em específico não é lá, tipo assim, muito familiar pra mim. Afinal de contas, o filme de Annabelle só foi lançado em 2013 e eu já era velhinha nessa época. Eu já tinha lá meus 12 anos e isso pra mim já é muita velhice, tá? E como eu era pobrezinha, né? Aí eu só fui assistir lá pros meus 15 anos de idade, quando eu já estava me formando em nutrição, fazendo pós-graduação em jornalismo. Eu tava tentando me divertir bastante no processo desses desenhos, porque eu meio que comecei a me entediar com o meu processo de desenho. E aí eu mudei bastante o estilo do desenho. Como vocês podem ver, as garotas são fofas mesmo. Elas têm um formato mais arredondado. Elas parecem, na verdade, anãs, mas tudo bem. E nos primeiros desenhos, vocês vão perceber que eu também não fiz line. Eu apenas fiz o rascunho e aí por cima e por baixo fiz a pintura da melhor maneira possível. E aí ficou mais parecendo uns rascunhos mesmo. Só no último desenho vocês vão perceber, eu vou fazer line e aí ele vai ficar melhor acabado do que os primeiros. E, gente, apesar da Annabelle não ser um filme que eu sou muito familiarizada, se tem uma coisa que eu gosto muito é dessas histórias de bonecas amaldiçoadas, bonecas assustadoras. E eu acabei consumindo muito desse tipo de histórias no canal dos Assombrados. Eu não sei se vocês conhecem, mas quem gosta de terror com certeza já assistiu Assombrados. Hoje em dia, eu já não assisto tanto, porque eu fiquei cagona depois que eu envelheci. É isso. Sempre que eu assisto, eu fico tendo pesadelo toda noite. Então, se você é que nem eu não recomendo. Não recomendo assistir. Eu fico paranoica que nem uma louca no meio da casa, no meio da noite, no meio do dia, da tarde. Eu só penso em assombração quando eu consumo esse tipo de conteúdo. Então eu evito hoje em dia. E o resultado ficou assim. Eu adorei, eu acho que foi um dos meus favoritos no final das contas. Ela ficou toda meiga e, como eu disse, não é tão difícil, porque afinal de contas ela já é uma bonequinha, né? E é isso, vamos pro próximo. A próxima transformação vai ser do Jigsaw, acho que é assim que fala, Jigsaw, não sei, gente. E é engraçado, tipo assim, a imagem que eu tenho desse boneco, não sei o que ele é um boneco de ventríloco, sei lá, ele parece isso. Mas na realidade eu nunca assisti o filme dele, que é Jogos Mortais, né? Aí você me pergunta, onde que você conheceu ele então, Lorda? Gente, foi do filme Todo Mundo em Pânico, que foi tipo um dos primeiros contatos que eu tive com terror. Na verdade, nem é terror, né? É um filme que foi feito, eu esqueci a palavra, mas é basicamente uma piada sobre outros filmes de terror. Então, na minha cabeça, essa é a imagem que eu tenho dele. É totalmente distorcida e idiota, mas eu gosto muito dele. E, gente, eu tenho medo de assistir Jogos Mortais. Se você já assistiu, me fala o que é que você acha aqui nos comentários. E se você me recomenda. Só sei que eu vejo esse boneco de forma totalmente zoada. E antigamente, a gente não via... Nossa, tô me sentindo velha agora. Mas antes a gente não via filmes em streaming, nem mesmo na televisão. Na verdade, a gente alugava nas locadoras e eu sinto muita saudade dessa época. Eu lembro que eu ia todo final de semana com meu pai e ele me dava a opção de pegar um filme de terror e um filme de animação. Só que não era todo filme de terror que ele deixava eu pegar. Mas aí ele me deixou pegar Todo Mundo em Pânico
E eu super fiquei achando que era um filme de terror. Na minha cabeça, aquilo era um filme de terror, gente. Fui enganada certinho. Mas enfim, é um filme muito zoado. Não sei se vocês já assistiram, porque é um filme que marcou bastante os anos 2000 por ali. E hoje em dia não é tão visto. Mas eu lembro que me arrancava muitas risadas. Totalmente pastelão. Mas enfim, até hoje eu adoro esses filmes que fazem piada, que fazem humor de outros filmes. Sobre o processo desse desenho, não foi muito do meu agrado. Na realidade, eu fiz esses desenhos em 3 dias diferentes. E aí, para cada um eu levei mais ou menos 1 hora, mas foi engraçado que mesmo levando o mesmo tempo nesse desenho aqui em específico, eu achei que ele ficou meio cagado. Como eu disse, eu só fiz o rascunho e depois a pintura por cima, mas eu gostei dela, eu achei que ela ficou super fofinha no final. E eu achava que ela ia ficar mais legal, que é a que eu ia mais gostar, porque eu acho que o Jigsaw é o mais aesthetic no meu ver. Só que ela foi a que eu menos gostei. Me fala o que você achou. E se você gosta desse formato de vídeo, desses vídeos de transformações, deixa nos comentários ideias do que eu posso transformar no próximo vídeo. Quem sabe outros personagens de terror ou, sei lá, outros temas que você goste. Pode deixar aí nos comentários. Ou então comenta qualquer coisa pra engajar. E esse foi o resultado. Como eu disse, não foi dos meus favoritos, porque ela ficou meio cagadinha. Mas eu gostei. Eu achei que ela ficou vibes, fofinha, gente. A última transformação, não menos importante, é a do Chuck, que, pelo amor de Deus, eu acho que desses 3 é o meu favorito. É um filme que eu consumi depois da adolescência, né? Mas eu gostava bastante. Eu lembro que eu via com uma amiga e isso marcou bastante essa época. E, poxa, quem não gosta do Chuck, né? Quem que não adora o Chuck? É uma coisa que me lembra bastante a época do Halloween. Porque, na verdade, eu já tinha desenhado uma versão fofa do Chuck. Olha só, se eu tiver esse desenho ainda, eu vou mostrar aqui pra vocês. Só que ele era um menininho, um bonequinho, né? E aí eu fiz isso num Halloween que teve alguns anos atrás. Que, na verdade, falando nisso, já tá próximo ao Halloween, né, gente? Vocês gostam do Halloween? Eu adoro o Halloween. Eu acho que é uma época divertida em que todo mundo começa a postar desenhos legais de Halloween. E eu adoro tudo que é relacionado a Halloween. Eu acho que é muito aesthetic, é muito vibes. E também me faz lembrar de personagens que eu adoro, como a Noiva Cadáver, Jack, e tudo que envolve o Tim Burton, porque, gente, é muito da hora. Me digam se vocês também gostam desse tipo de coisa. E eu queria muito que aqui no Brasil a gente comemorasse o Halloween que nem eles comemoram lá fora. Apesar de que eu acho meio perigoso, né, sair pelas ruas pedindo doce a estranhos. Mas fora essa parte, é muito legal. Inclusive, durante o Halloween tem o Inktober, né, que é aquele evento em que os artistas começam a postar vídeos todos os dias. Vídeos não, né, desculpa. Desenho todos os dias e eu já tentei participar de uns 3 por aí, mas eu sempre acabo parando no meio, porque pra mim, gente, desenhar todo dia é muita coisa, é muito pesado, eu teria que simplificar bastante os desenhos pra conseguir fazer isso. E aí eu já participei 2 vezes, eu acho que do Pinktober, da Brenda Bossato, e eu acabo fazendo desenhos mais infantis, voltado pro público infantil mesmo. Uma coisa mais lúdica, assim, que eu considero que é uma coisa mais fácil de se fazer. E como eu disse, nesse desenho em específico, eu fiz a line art, eu tive mais paciência, só que o mais engraçado de tudo é que no final das contas eu levei exatamente o mesmo tempo que eu usei nos outros desenhos, que foi aproximadamente 1 hora, como eu falei, e ele ficou mais bem acabado. Então eu acho que a partir de agora eu vou tentar treinar mais a line art. Eu acho que eu já falei isso umas 1000 vezes nesse canal que eu vou fazer isso, eu nunca crio vergonha na cara e começo a fazer. Mas sério, eu vou tentar fazer isso. E eu achei que ficou muito fofinho. E eu adorei como ficou essa line. Eu acho que ela não ficou com sabe aquela line que é toda reta, parece que é tudo igual? Então ela ficou com uma variaçãozinha no traço e ficou meio falhada. Eu gostei bastante. E esse aqui foi o resultado do Chuck, da Chucka, na casa. Da Chucka, no caso. Toda meiga, toda passada, bicha. E me digam nos comentários qual desses 3 resultados finais vocês gostaram mais. Eu, pessoalmente, eu acho que eu fiquei entre a Annabelle e a Chuck. Se fosse pra escolher por finalização, seria a Chuck.
Só que a Annabelle, eu acho que roubou meu coração, ela segurando essa bonequinha, que é a versão dela real. Eu acho que ela roubou meu coração. E finalmente, gente, chegamos ao fim. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, por favor, pra apoiar o canal. Se inscreve pra receber mais vídeos como esse. E compartilha com um amigo seu que gosta de transformações, ou de terror, ou de garotas fofas. Eu tenho certeza que ele gosta de garotas fofas, todo mundo gosta. E é isso, tchau, beijos, até mais!